Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Me Ajuda, onde a gente vai falar especificamente sobre como ganhar dinheiro com consultoria em análise de dados. Você já está estudando análise de dados para se transformar num pesquisador melhor, você pode rentabilizar esse conhecimento. Todas as dúvidas desse episódio são sobre isso. Vamos que vamos! Qualquer um pode prestar serviço em análise de dados, não precisa ser estatístico. Então o que é que acontece, pessoal? Basicamente, assim, a gente vai ter... Eu gosto de separar três categorias, tá, de pessoas que trabalham com análise de dados. Porque essa separação aqui, ela meio que dá conta de eu atingir todos vocês, tá? Então, primeiro, a gente vai ter o estatístico, depois a gente vai ter o psicometrista, depois a gente vai ter os consultores em análise de dados. No meu caso aqui, né, que eu sou da psicologia, a gente tem, né, a psicometria como uma área bem específica, né, ali de mensuração de fenômenos psicológicos, né? Então a gente tem ali as pessoas que trabalham, né, em pesquisa quantitativa com seres humanos, que vão se desenvolvendo muito aí nessa área e que em um determinado momento elas começam a se intitular psicometristas. Então, o que é o psicometrista, né? O psicometrista, basicamente, ele é a pessoa que tem domínio nas teorias e nos métodos de mensuração aplicado à pesquisa com seres humanos. Principalmente, e eu acho que isso é o grande diferencial, a parte de construção, adaptação e validação de instrumentos. Então, assim, a psicometria, ela surge da psicologia, mas ela não é regulamentada pela psicologia, tá? Então, assim, a psicologia, né, o Conselho Federal de Psicologia não regulamenta a profissão ou a especialidade de psicometrista. Então, a princípio, qualquer pessoa que acredite que tem conhecimento suficiente, elas podem se intitular psicometristas. E veja só, como não é uma área específica da psicologia por lei, outras pessoas de outras disciplinas que também fazem pesquisa quantitativa com seres humanos podem se intitular psicometristas se elas entendem que elas têm conhecimento suficiente para isso. Então, por exemplo, tem muita gente da educação física, por exemplo, que faz pesquisa com seres humanos avaliando fenômenos psicológicos, como, por exemplo, motivação para o exercício, que é muito semelhante ali com a psicologia do esporte. A gente tem a turma também, por exemplo, da administração, que faz pesquisa sobre liderança, por exemplo, que é um fenômeno psicológico também. E aí a gente pode ter vários outros profissionais, tá, que trabalham com validação de escalas e etc. Essas pessoas, elas vão desenvolver um conhecimento muito específico ali em análise de dados e elas podem sim prestar consultoria em análise de dados, porque elas têm know-how para isso. O estatístico, pessoal, é, obviamente, a pessoa que se forma a graduação em estatística. Então, você que é de uma outra área, como por exemplo, eu sou da psicologia, daqui a pouco tem gente aqui que é da medicina, da educação física, da administração, da odonto, etc. A gente não é estatístico e, obviamente, a gente não pode, né, prestar serviços em estatística. Isso seria um exercício ilegal da profissão. Então a gente precisa, né, ter muito cuidado com essa nomenclatura que a gente vai dar para o nosso trabalho, tá? Então, por exemplo, vou até falar aqui um pouco para vocês. Vocês sempre me veem aqui falando o quê? Psicometria e análise de dados. Eu não falo serviços em estatística, uma formação em estatística. A própria Psicometria Online Academy é uma formação em psicometria e análise quantitativa de dados. Eu evito ao máximo, né, utilizar esse termo, né, formação em estatística ou consultoria em estatística, para não cair, né, nesse problema do exercício legal da profissão. E por lei, você oferecer um serviço de consultoria em análise de dados não é privativo do estatístico, beleza? Isso é um ponto importante. Aí você pode me dizer, Bruno, então, eu nem sou da psicologia, não quero me intitular psicometrista e também não sou estatístico. Então, o que é que eu posso me intitular? Se você domina, né, ali você tem conhecimento em análise quantitativa de dados, você pode se intitular um consultor em análise quantitativa de dados, consultor em análise de dados. Então, essa é uma nomenclatura que eu acho que, a depender, né, de qual é a sua formação, você pode aí navegar entre elas, tá? Então, assim, qualquer um pode prestar serviço em análise de dados? Sim, qualquer um pode prestar,
né? Obviamente que você precisa ter algum conhecimento, né, para você saber o que você está fazendo. Como eu falei na resposta anterior, não necessariamente você precisa ter o maior nível de conhecimento do mundo, porque você não vai executar, né, nas consultorias que você vai pegar esse conhecimento, mas você pode sim, beleza? Então esse é um ponto extremamente importante. Eu acho que isso ajuda vocês, né, a não ficarem inibidos, tá, sobre se pode começar e também quando começar. Eu acho que esses dois pontos aí já ajudam vocês a pensarem um pouquinho nisso, tá? É ético um professor universitário cobrar de estudantes da sua instituição de ensino superior? Como argumentar? Absolutamente, você, enquanto professora da universidade, você tem algumas obrigações que estão além do seu papel, né, de professora. Vão chegar algumas coisas ali que lá para as tantas você entende que não faz parte, que não faz muito, sabe, não está conectado ali com a sua demanda de trabalho, que seria um trabalho extra e que você não deveria lá para as tantas fazer de graça. Agora, eu particularmente, Bruno, não me sentiria confortável de cobrar de estudantes da minha própria universidade, tá? Mas assim, não é que é errado, é uma questão assim de bom senso. Será que faz sentido? Será que eu vou me sentir bem? Será que, sabe, será que isso não corre risco de, sei lá, gerar um mal-estar? Porque veja, né, muitas vezes você pode ter um argumento lógico muito claro, de dizer, ó, isso aqui não faz parte da minha demanda e eu não vou executar, né? Eu não vou trabalhar de graça aqui porque não faz parte da minha demanda, eu vou cobrar por isso. Logicamente, você pode ter argumentos muito fáceis para demonstrar isso. Agora, você vai se sentir bem fazendo isso? Provavelmente eu não me sentiria muito bem, tá? Então isso é um ponto assim que você precisa pensar, tá? Porque essa tomada de decisão, ela não deve ser só meramente racional, tá? Quando a gente pensa, né, em consultoria e análise de dados, a gente tem que pensar no que faz bem pra gente também, tá? Isso é um ponto importante, tá? Engenheiro pode ser um bom psicometrista? Pode, tá? Inclusive assim, eu acho que quem trabalha, né, com pesquisa quantitativa que vem das exatas, vocês têm uma base matemática, de lógica, de cálculo muito mais avançada do que a gente que vem das ciências humanas, sociais e da saúde. Não por nada, simplesmente porque vocês têm mais formação nessa parte mais lógica, matemática, de programação, etc e tal. Agora, o psicometrista, ele trabalha exclusivamente com seres humanos, tá? Você precisa fazer pesquisa com seres humanos, você precisa trabalhar com variáveis psicológicas, você precisa trabalhar com aspectos relacionados a construção, adaptação, validação de instrumentos, análise fatorial, teoria de resposta ao item, modelagem por equações estruturais. Então, são basicamente esse grupo, né, ali de análises, né, que vai inclusive separar o psicometrista do bioestatístico, né? Porque o que é o bioestatístico, né? E eu acho que essa pergunta ela é interessante também, né? A gente tem a psicometria e a gente tem a bioestatística, né? As pessoas dizem assim, qual é a diferença? Bem, a gente tem, né, dentro da psicometria, todo esse cabedal teórico aqui, que é o que a gente vai chamar de modelo das variáveis latentes, né? Então, o modelo da variável latente é um modelo que foi desenvolvido, né, tanto teórico quanto empírico, para a gente mensurar fenômenos psicológicos que são fenômenos que a gente não observa diretamente, tá? A gente tem toda uma lógica, né, de como é que a gente mensura, por exemplo, uma depressão, que é uma coisa que a gente não vê, né? A gente não vê a depressão, a gente sabe que ela existe por causa de outros indicadores. Então, assim, a psicometria, ela tem essa base do modelo da variável latente, de construção, adaptação e validação de instrumentos. Esses instrumentos depois, eles vão ser utilizados para a gente responder perguntas de pesquisa. Então, por exemplo, a gente cria um instrumento de depressão e depois com esse instrumento de depressão, o que é que a gente vai fazer? A gente vai relacionar ele com outras variáveis. Então, lá para as tantas, você quer associar a depressão com nível de estresse no trabalho, você está querendo testar níveis de depressão separado, né, por homens e mulheres, ou pessoas que têm diferentes cargos numa empresa. Então veja, né, que a psicometria, muitas vezes, ela cria esses instrumentos que depois vão ser utilizados em pesquisas inferenciais. Quando a gente pensa, né, no grupo de análises que vão ser utilizados para responder essas pesquisas inferenciais, a gente está pensando em análises que são muito comuns
as mais variadas áreas. Então a gente está pensando muitas vezes ali numa correlação, numa regressão, num teste T, numa ANOVA, num Q quadrado e assim sucessivamente, né? O grupo de análises que são análises bimultivariadas para responder às nossas hipóteses. Então, o psicometrista, ele sabe tudo isso, ele sabe a parte da validação de instrumentos, a parte de construção e adaptação, e ele sabe também análises bimultivariadas, porque também é inerente, tá? Geralmente, uma pessoa que trabalha com análise estatística, mas que não é da psicologia, pode até dominar bem essa parte de análises bimultivariadas, mas são poucas pessoas que vão ter esse conhecimento aqui do modelo da variável latente, tá? Então, respondendo, né, tua pergunta, certamente um engenheiro, ele vai ter muita facilidade de pegar a lógica matemática e empírica e teórica também dessa teoria, mas precisa estar envolvido com pesquisa com seres humanos, tá? Isso é extremamente imprescindível, tá? Até pelo fundamento lógico, né, do que é a própria psicometria, mensuração de fenômenos psicológicos. Beleza? Bruno, geralmente o pessoal utiliza o termo consultoria em análise de dados, mas o adequado não seria assessoria em análise de dados? A diferença, né, entre consultoria e assessoria é basicamente uma terminologia. Não vou entrar aqui especificamente, né, ali nos detalhes, né, do termo, que seria mais adequado ou não, mas isso é uma escolha pessoal, tá? É uma escolha meramente pessoal. Eu sempre trabalhei com consultoria, né? Eu acho que inclusive dá um tchanzinho a mais, né, ali, mas isso é uma escolha totalmente pessoal, tá? Não tem problema não, fica à vontade aí. Como saber se o preço da análise é adequado? Quando a gente pensa, turma, em consultoria, assessoria em análise de dados, a gente está pensando no trabalho autônomo, tá? E quando a gente pensa no trabalho autônomo, a gente pensa também na liberdade que vocês têm de cobrar. Então, quando a gente vai pensar, né, no preço justo da análise de dados, vocês vão ter que levar em consideração muitas coisas. E a maioria dessas coisas é uma realidade muito individual de vocês. Então isso é maravilhoso, né? Porque lá para as tantas você pode cobrar quanto você quiser. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, tá? Vocês podem cobrar quanto vocês quiserem. Em termos legais, a consultoria ou assessoria em análise de dados vai envolver vários profissionais das mais variadas profissões. Então você vai ter, por exemplo, o próprio estatístico, você vai ter o psicólogo, psicometrista, você vai ter o administrador, você vai ter uma pessoa da odonto, você vai ter uma pessoa da educação física. Todo mundo que trabalha com pesquisa quantitativa e se sente confortável em prestar esse serviço, pode. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que quando a gente pensa, né, na precificação, essa precificação ela já vai ser variada por natureza. Por quê? Porque você vai ter vários e vários profissionais de diferentes categorias profissionais oferecendo esse serviço, tá? Então assim, não existe precificação correta e precificação errada, tá? Vocês não vão ter um parâmetro legal para isso. Segundo ponto, pessoal, em relação à precificação, que aí vai entrar muita realidade individual de vocês, é a situação que você está hoje. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Quando eu falo situação que você está hoje, eu estou colocando vários aspectos aí, tá? Nesse termo, né? Situação. Então, por exemplo, imagina que você mora na capital do Rio ou São Paulo. Seu custo de vida é muito mais alto do que uma pessoa, por exemplo, que mora no interior da Paraíba. Então, como o seu custo de vida é muito mais alto do que uma pessoa que mora em outra cidade, uma cidade de interior, a sua percepção de valor, de dinheiro, é completamente diferente. R$200 para uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, capital, é completamente diferente de R$200 que mora numa pessoa que mora lá na minha cidade, que eu nasci, Campina Grande, da Paraíba. Então, pessoal, essa precificação, ela precisa levar em consideração isso, tá? Uma outra coisa é qual é a situação que você está hoje, né? Então, por exemplo, lá para as tantas você é uma pessoa de 23 anos que está começando agora o mestrado, você não tem grandes compromissos financeiros, você não tem filho, você não tem... lá para as tantas você ainda mora com seus pais, você não tem grandes gastos. Então,
você se sentir satisfeito com uma precificação é completamente diferente de um pai de família que tem 2 filhos, que paga aluguel, que mora numa cidade extremamente cara. Então veja que quando você pensa, né, em quanto é que eu vou cobrar pelo meu serviço de análise de dados, essas questões subjetivas, elas entram em cena, elas precisam entrar em cena, tá? Então, por exemplo, tem gente que cobra, digamos, tá, R$ 80 a hora e tá feliz da vida. Tem outras pessoas que, se cobrando R$ 80 a hora, não vai valer a pena, não vai funcionar, sabe? Não vai pagar as contas. Então, o que é que essa pessoa vai fazer? Ela vai cobrar mais caro. Só que a sua realidade, ela não é completamente suficiente para você decidir quanto você vai cobrar ou não, tá? Então, assim, existe aquele valor, né, que é o que você consegue cobrar pelo seu nível atual, pela sua necessidade atual, e tem, né, uma gradação, né, natural de acordo com a sua experiência. Então, o que é que eu recomendo? Eu não vou aqui dizer para você, ó, cobre X reais o valor da sua hora. Eu quero que você pense para a sua realidade e você estabeleça assim, olha, eu vou começar cobrando X aqui pela hora. Por quê? Se eu cobrar X pela hora e eu tiver, por exemplo, 5 horas de trabalho num dia, eu vou ganhar X e esse X aqui ele vai ser suficiente para mim. Se eu, né, tenho aqui 4 dias da semana onde eu consigo trabalhar essas horas todas, eu consigo tirar X por semana, no mês eu tiro Y e isso aqui para mim é mais do que satisfatório. Então vocês precisam levar isso em consideração, tá? Quando vocês pensam também na trajetória de vocês, é interessante que vocês pensem que a sua precificação, caso você esteja na graduação, é uma. Daqui a pouco, né, com o passar do tempo, você já vai ter um mestrado, a sua precificação ela é outra. Daqui a pouco você vai ter um doutorado, a sua precificação ela pode ser outra. Veja que o que eu estou recomendando aqui não é nem tanto uma precificação só baseada em titulação, tá? Porque muitas vezes a titulação ela não é um critério, né, de conhecimento. Eu conheço muita gente que está no começo do mestrado que sabe mais análise de dados do que um doutor. Conheço muita gente que está nessa situação. Mas, queira ou não queira, vocês que estão querendo se desenvolver em análise de dados, vocês também precisam ter essa clareza, né? Que quanto mais tempo vocês estão envolvidos nessa área, quanto mais tempo vocês estão trabalhando com isso, esse tempo de titulação, ele está relacionado com o conhecimento também que você tem. Então, quando você associa esse conhecimento que você tem ao longo do tempo que você vem se dedicando para isso, isso é um critério também para você pensar em aumentar o seu preço, beleza? Agora, quando a gente pensa, né, em aumento de preço, o aumento de preço em qualquer área, em absolutamente qualquer área, pessoal, ela segue a lei da oferta e da demanda, tá? Então, por exemplo, você pode ser um doutor que trabalha com análise de dados há 10 anos, há 15 anos, só que você, por algum motivo, não conseguiu colocar para frente a sua consultoria, você não conseguiu lotar a sua agenda, você não tem pessoas ali desesperadamente procurando pelo seu serviço. Aí você vai cobrar R$ 400 uma hora, por exemplo, aí a pessoa vai lá e diz que não quer. Aí esses R$ 400 a hora vai fazer falta pra caramba pra você, né? Por quê? Porque afinal de contas você não tá na situação onde você pode negar cliente, entende? Então, pessoal, isso também precisa ser levado em consideração, tá? Você hoje, né, tá dentro de uma situação confortável, onde já chega muita demanda para você, isso é um claro sinal de que você pode filtrar essa demanda por preço. Então, precificação ela também sobe, ela sofre, né, ali o efeito da oferta e demanda, tá? Então, o que é que eu quero que vocês tenham clareza, né, sobre isso, para que vocês levem isso para a vida de vocês? Quanto vale a pena para mim trabalhar com análise de dados? Se você não tem renda nenhuma, cara, qualquer dinheiro que entre a partir do seu esforço é bem-vindo, porque afinal de contas você está no começo da sua jornada, você está fazendo suas primeiras consultorias, você está angariando os primeiros clientes, você está criando clientela, está criando portfólio, está desenvolvendo know-how. Então não pensem em começar a ganhar muito dinheiro no começo não, pessoal. Todo mundo começa do começo. Agora, as coisas estão começando a melhorar para você, começa a cobrar mais caro. Um ponto importante, turma, aqui é que
essa precificação ela precisa ser justa para você, precisa ser boa para você, porque você vai querer seguir esse trabalho no longo prazo. Muitas vezes a gente quer, né, que essa consultoria ela seja uma bola de segurança para a gente no longo prazo, tá? É óbvio que você não pode simplesmente dizer assim, é bom para mim, então eu vou cobrar R$ 500 a hora porque isso é bom para mim. Aí vai entrar, obviamente, as questões de bom senso, tá? Leve em consideração o quanto vocês têm de conhecimento, o quanto a agenda de vocês tá cheio ou não, o quanto vocês estão no começo da trajetória, vocês estão precisando criar clientela, uma clientela fiel, sabe? Ganhar no boca a boca. Pô, você faz uma consultoria hoje para uma pessoa, aquela pessoa ela volta, ou aquela pessoa lhe indica para outra pessoa, cara, maravilhoso, velho. Comecem do começo, tá? E não se comparem, tá, turma? Não se comparem, porque vocês vão ter diferentes profissionais cobrando diferentes valores. E isso é assim para qualquer profissional autônomo. Vocês têm psicólogos que cobram R$ 500 a sessão e vocês têm psicólogos que cobram R$ 80 a sessão. Vocês têm médicos que cobram R$ 2.000 a consulta e tem médicos que cobram R$ 350 a consulta. Todo profissional autônomo tem essa liberdade de preço, tá? Alguém colocou assim, ó, aqui em cima, colocaram assim, ó. O Conselho Regional de Estatística recomenda um padrão. A única vez que fiz um serviço cobrando, eu usei como parâmetro. Então, olha só. Todos os conselhos profissionais, eles vão ter um parâmetro para consultoria, tá? Então, por exemplo, né, quando a gente fala em consultoria de análise de dados, certamente o conselho específico de estatística vai ter ali, né, um parâmetro sobre o valor da hora do profissional. Só que se você é de outra área, se você é, por exemplo, da psicologia, da educação física, da administração, eles não previram que você ia prestar consultoria em análise de dados, entende? Então, por exemplo, né, no Conselho Federal de Psicologia, existe um valor ali previsto de 1 hora para consultoria, mas essa consultoria, né, que é pensada, né, para um psicólogo, muitas vezes é outra coisa que não necessariamente é análise de dados, tá? Então, assim, você pode utilizar o padrão, né, ali previsto pelo seu conselho para consultoria, mas você também pode ter flexibilidade, tá? Inclusive porque não sei exatamente como é no conselho de vocês, vale a pena vocês darem uma olhada, tá? No Código de Ética Profissional, mas geralmente os preços de consultoria são valores ali um pouco altos, tá? Um pouco altos, a depender se você está começando, beleza? Então isso é um ponto importante, tá? Sempre trabalho mais do que ganho. Como corrigir? A gente agora vai falar sobre precificação, mas não agora, né, do quanto você deve cobrar, mas a gente vai falar dos principais erros, né, em relação à precificação, tá, pessoal? Porque quando a gente faz consultoria em análise de dados, a gente tem uma tendência muito grande em errar a nossa precificação, tá? Muito, muito grande. Eu acho que é muito mais fácil, é muito mais frequente você errar a sua precificação puxando para baixo e você acabar, né, como a pessoa colocou aqui, trabalhando de graça, né, trabalhando mais do que ganha, do que você errar a precificação para cima, tá? Quem já está prestando consultoria em análise de dados, vocês vão perceber que vocês vão errar muito no começo e muitas vezes isso é um dos aspectos que mais faz com que as pessoas desistam, né, de seguir, né, esse trabalho de consultoria de forma, entre aspas, profissional. Então, como é que vocês podem fazer para vocês não errarem essa precificação, tá? A primeira coisa, pessoal, que vocês precisam entender é que quando o cliente chega para vocês, quando o cliente ele diz assim, cara, eu estou precisando de ajuda em análise de dados, eu quero que você analise aqui os dados da minha pesquisa, na enorme maioria das vezes, essa pessoa ela não faz ideia do que ela precisa, tá? São raríssimos os casos em que a pessoa tem clareza do que ela precisa executar e ela só não tem tempo. Diz assim, não, eu tô sem tempo para executar aqui a análise, faz para mim, por favor. São raríssimas as vezes que isso acontece. Então, a maioria das pessoas, pessoal, que chegam precisando da consultoria em análise de dados, elas chegam querendo que você organize para ela a demanda. Então, você precisa ter muita clareza de tudo que você vai precisar executar ao longo da sua consultoria para que você possa precificar essa consultoria de um modo adequado, tá?
Muitas vezes, quando a gente está começando, a gente fica com medo de perder o cliente, a gente fica pensando, caramba, se essa pessoa não fechar comigo vai ser ruim pra caramba, sei lá, vou deixar de ganhar R$ 800 aqui no mês, isso vai fazer diferença pra mim. E a gente, às vezes, por ansiedade, acaba fazendo um orçamento que não é condizente com a demanda de trabalho, tá? Então, assim, ó, a primeira coisa que você precisa entender, desde o momento zero, quando chega uma demanda para você, é levantar todas as informações possíveis e necessárias sobre o que a pessoa precisa. Então, assim, você chegou um contato para você, a pessoa diz assim, ó, estou precisando de análise XYZ, você vai precisar, para você não errar na sua precificação, você vai precisar conversar com essa pessoa, você vai precisar ter clareza sobre a demanda. E aí, pessoal, inevitavelmente você já vai precisar começar a trabalhar um pouquinho de graça, né? Porque é uma coisa que a gente, meio que uma inspeção inicial do projeto de pesquisa. Então você vai precisar ter clareza sobre quais são as perguntas de pesquisa que aquela pessoa quer responder. Então você precisa ter muita clareza, né, sobre essas perguntas de pesquisa, porque cada pergunta de pesquisa vai requerer o quê? Vai requerer um determinado procedimento de análise de dados. Então, assim, ó, saiba exatamente o que é que aquela pessoa quer, o que é que aquela pessoa precisa. Depois que você tem clareza sobre isso, o que é que você quer, o que é que você precisa também ter clareza sobre o banco de dados. Um dos grandes erros, né, que as pessoas cometem quando estão prestando consultoria em análise de dados é não olhar o banco de dados, e quando o banco vem todo errado, todo cheio de problema, e você não precificou ali a ordenação desse banco, ajustar esse banco de dados. Então você passa muito tempo ajeitando, tentando entender, tentando destrinchar o banco de dados e recodificando esse banco de dados, e só que você não orçou. Então assim, ó, você precisa, tá? Vamos lá, voltando. Você precisa ter total clareza sobre tudo que você vai precisar responder, quais são todas as perguntas de pesquisa que aquela pessoa vai responder. Depois você precisa ter total clareza sobre esse banco de dados. Então, o que é que eu recomendo que vocês façam? Vocês, se possível, peçam o banco de dados e o projeto para que vocês possam fazer um orçamento redondo, um orçamento fechado. Cara, aqui eu vou diminuir substancialmente a minha chance de erro, tá? E aí, pessoal, quando vocês fizerem isso, vocês vão passar o orçamento para a pessoa, e esse orçamento ele precisa ser protetivo para você que está prestando a consultoria e protetivo também para o cliente. Então, o que é que eu chamo, né, de um orçamento protetivo, tá? É um orçamento onde você vai ter total clareza de tudo que você vai fazer. E o cliente precisa saber tudo isso aqui. Por quê? Porque tanto você quanto o cliente vai saber quando é que o serviço começa e quando é que o serviço acaba. Então, uma das coisas que eu sempre fiz e que sempre foi muito útil para mim, protetiva, né, como eu falei para vocês, era o fato de eu simplesmente colocar análise por análise. Então, responder pergunta de pesquisa A, análise 1. Responder pergunta de pesquisa 2, análise 2. Responder pesquisa 3, análise 3. Então eu fazia uma lista de tudo que ia ser operacionalizado. O cliente tinha total clareza de tudo que a gente tinha contratado e você também tinha clareza do que você ia executar. E por que isso é protetivo, pessoal? Porque se você não fizer isso, se você não deixar explícito todos os passos da sua análise, nem você sabe o quanto você vai precisar trabalhar e nem o cliente sabe pelo que ele está pagando. Isso, obviamente, é um problema gigantesco, porque lá para as tantas o cliente vai ficar insatisfeito, vai ficar pedindo coisas para você, você não amarrou, né? Você não delimitou o seu trabalho, você não vai saber como é que você vai dizer não para ele, entende? Então assim, ó, tem gente que não gosta de listar todas as análises. Ah, não vou listar aqui porque senão o cliente vai ficar querendo barganhar. Ah, tira análise X, tira análise Y. E tem gente que não gosta porque acha que lá para as tantas corre o risco de ficar um relatório pela metade, né? O cliente ficou pedindo aqui para eu tirar um monte de coisa e acabou deixando um relatório meio ruim. Eu particularmente gosto de detalhar explicitamente cada uma das etapas, tá? Porque você tem controle, você tem segurança, o cliente também sabe o que ele está pagando. E aí, pessoal, uma das coisas que eu acho muito massa assim, fazer
é você colocar uma devolutiva, um tempo de devolutiva. Porque assim, ó, não foi, pessoal, uma vez, 5 vezes, 10 vezes que eu prestei consultoria em análise de dados e as pessoas chegavam para mim e diziam assim, ó, Bruno, eu já fiz uma consultoria com outra pessoa, mas eu não entendi absolutamente nada e eu estou precisando de ajuda e agora eu preciso, enfim, entender o que foi feito. Então assim, ó, quando você presta uma consultoria em análise de dados, lembre-se disso, tá? O cliente, ele não sabe quase nada e ele precisa de você. Então assim, por mais que você faça a análise e você entregue a análise para essa pessoa, muitas vezes, com muita frequência, ela vai precisar da sua ajuda para interpretar aqueles resultados. Então uma coisa que eu gosto de fazer é você colocar um espaço dentro do seu orçamento para devolutiva e você delimitar quanto tempo a pessoa tem para ter essa devolutiva. Ah, você tem uma devolutiva de 1 hora, você tem uma devolutiva de 1h30. E por que isso é importante? Primeiro, porque você vai precisar dessa devolutiva, mesmo que você não diga. E segundo, porque se você não disser o tempo que essa pessoa tem para tirar dúvidas com você, o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai tirar muito mais dúvida do que você gostaria. E aí, você começa, né, no primeiro momento, você começa a tirar a dúvida dela, daqui a pouco você já recebe uma pergunta que você, putz, eu já expliquei, aí você já responde meio que insatisfeito, aí daqui a pouco essa pessoa manda mensagem para você no sábado de manhã, aí você, caramba, que chato aqui, aí você vai lá e responde. Aí daqui a pouco, essa pessoa ela não sabe o limite do quanto ela pode contar com você, e você já está ficando chateado aqui, mas você não disse para ela, que o que é que vai acontecer? Vai chegar um momento que essa pessoa aqui usou tanto do seu tempo que você vai começar a querer ignorar ela. E aí, obviamente, o cliente vai ficar chateado. Pô, ele estava me dando atenção até agora, e a partir de agora ele começou a me ignorar, começou a demorar para me responder. Óbvio que o cliente vai ficar chateado. E onde é que está a culpa nisso? Tá em quem não delimitou o tempo de devolutiva, tá? Então vocês precisam fazer isso, tá, pessoal? Isso aqui é uma das coisas mais protetivas que vocês podem ter. Uma outra coisa, pessoal, aqui em termos de precificação, um outro grande erro que se comete é vocês não cobrarem pela escrita do relatório, tá? Vamos lá. Quando a gente sabe análise de dados, o processo de analisar dados, de clicar nos botões e fazer o relatório sair, o relatório não, né? O output é muito rápido, né? Sei lá, você vai fazer um teste T, com 3, 4 cliques você faz o teste T, aquilo ali vai lhe tomar 2 minutos. Agora, onde é que você realmente gasta tempo? Você gasta tempo em organizando aquela saída bruta do programa para um relatório inteligível, um relatório claro, onde você descreva o que foi feito, explique um pouco ali os resultados, organize um pouco aquela tabela. Porque outra coisa, tá, pessoal? Não adianta de nada vocês realizarem uma consultoria em análise de dados e simplesmente entregar a saída para a pessoa, entregar o output. Porque essa pessoa ela não vai saber ler aquilo. E mais uma vez, não foram 1, não foram 5, não foram 10 vezes de pessoas que voltaram para mim porque receberam simplesmente um output, a saída do programa, como resultado da consultoria. Isso não serve. Isso não serve. Então o que é que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar escrever de algum modo, com menos ou com mais detalhes, mas vocês vão precisar escrever o que vocês fizeram. E a etapa do relatório é a etapa que mais vai tomar tempo. Mais vai tomar tempo. Então assim, uma coisa que poderia ser ruim, na verdade, ela é boa. Por quê? Porque na consultoria, tempo é o quê? Tempo é dinheiro. Então, se você vai dedicar bastante tempo para uma etapa, essa etapa, obviamente, ela precisa ser precificada, tá? Então, assim, ó, precifiquem muito, muito bem o relatório, tá? A organização desse relatório final, porque é onde vocês mais vão gastar tempo, é onde vocês mais vão errar na estimativa e é onde vocês mais podem fazer dinheiro se vocês fizerem isso direito. E da mesma forma que é a etapa que mais dá trabalho, que mais dá dinheiro, se vocês não fizerem isso direito, é a etapa que mais vai lhe consumir, mais vai lhe desgastar, mais vai lhe deixar insatisfeito com a sua consultoria, tá? Então assim, ó, tem
tenham clareza sobre isso, beleza? Em quanto tempo você aprende no curso o suficiente para prestar a consultoria? A depender do nível de conhecimento que você tenha, a depender do quanto você vai se dedicar, né? Você aprender ali as primeiras análises, né? Em 2, 3, 4 semanas, né, você já criar um portfólio mínimo, você já pode começar, tá? A princípio você pode começar dando conta, obviamente, né, das demandas que você sabe, né? Realizando as análises que você sabe, tá? Mas assim, eu não posso falar pelos alunos, né? Cada um tem um ritmo, né? Tem gente que entra na plataforma e não assiste às aulas, né? Então, isso depende muito de vocês, tá? Mas se você tiver sangue nos olhos, inclusive, pessoal, isso é o que é uma coisa legal, né? Assim, porque lá dentro da Academy, assim, a gente tem uma... Eu particularmente, assim, eu incentivo muito os alunos da formação a... Basicamente, assim, a gente tem os alunos que querem seguir a carreira acadêmica tradicional. Então, eu quero fazer o meu mestrado, doutorado, quero publicar bem, quero terminar com um currículo forte e eu vou seguir a carreira do professor pesquisador, vou tentar um concurso, passar no concurso, etc e tal. Então, a gente tem esse grupo aqui de alunos. E, igualmente, pessoal, a gente tem um grupo de alunos que são as pessoas que querem prestar consultoria em análise de dados e que querem viver disso, né? Então, dentro desses dois grupos aqui, você vai ter aqui essas pessoas que vão para essa linha da... Vocês vão ter aqui essas pessoas que vão para a linha da vida acadêmica tradicional e que mesmo assim, enquanto estão na metade do processo, começam a ganhar uma grana com consultoria em análise de dados, que foi basicamente a minha trajetória, inclusive, né? Assim, eu fiz mestrado, doutorado, comecei a trabalhar com consultoria em análise de dados, mas depois eu me tornei professor da UFRJ, né, onde eu fiquei por quase 8 anos, mas eu utilizei, né, as consultorias em análise de dados como uma fonte de renda muito estável ao longo do meu mestrado e doutorado, e a gente tem, né, as pessoas que já sabem que querem seguir, né, aqui a parte de análise de dados propriamente dita, e a gente incentiva essas pessoas a começarem muito rapidamente, porque inclusive elas podem utilizar o suporte da Academy, né? Então assim, muita frequência os alunos eles tiram dúvidas sobre as suas próprias consultorias com o nosso suporte, porque a gente literalmente endossa isso, a gente incentiva isso, a gente cria um mercado de trabalho, inclusive, que é a vitrine de consultores da Academy, onde a gente divulga as consultorias de vocês, tá? Então assim, ó, vocês têm absolutamente a faca e o queijo na mão para começar as consultorias de vocês o mais rapidamente possível, beleza? A única coisa que não recomendo de jeito nenhum, que inclusive é assim, né, se a gente pensa em questões éticas, isso é a única coisa que eu acho que é antiética, é você aceitar uma consultoria de uma coisa que você não sabe executar, você não sabe operacionalizar. Isso aí a gente realmente não recomenda, tá? Mas para você começar a executar a sua consultoria de coisas que você já sabe operacionalizar, você precisa de um portfólio muito pequeno, tá? Ó. E quando o cliente não sabe nem dizer o que precisa e o projeto está mal escrito, como denominar essa fase inicial de projeto no orçamento? Geralmente, quando as pessoas são consultores inexperientes, eles vão tocar a consultoria mesmo sem saber o que a pessoa quer. Não, eu tô com medo aqui de perder a consultoria, vou fazer o que eu acho que é, e depois lá na frente eu vejo. Então assim, faz coisas que não era exatamente o que a pessoa queria, aí o aluno vai lá pro orientador, o orientador diz que não é aquilo, aí volta e você fica naquela, né? Putz, é um trabalho infinito. Então, para você não cair nesse erro, eu sugiro que você acople diretamente no seu serviço de consultoria orientação metodológica. Então assim, ó, o cliente ele não sabe o que quer, o projeto está mal escrito, ele não tem clareza nenhuma da pergunta de pesquisa que ele quer responder, ele não sabe se ele tem variáveis suficientes para responder aquela pergunta de pesquisa. Antes de você fazer o orçamento da consultoria estatística, você vai propor para essa pessoa umas 2 horas de consultoria metodológica. Paga. Entendeu? Fulaninho, olha só. Eu estou percebendo aqui, provavelmente você já deve ter se dado conta disso também, que talvez a sua compreensão, né, sobre a sua pergunta de pesquisa, a sua compreensão sobre os delineamentos metodológicos que você precisa, né, para responder aqui não está muito claro.
Não sei se você tem, né, a ajuda do seu orientador ou não, porque é o seguinte, para a gente prestar essa consultoria estatística, a gente precisa ter muita clareza de tudo que a gente vai fazer. Mas se você não tem essa clareza, eu também tenho um serviço de orientação metodológica aqui, e eu tenho certeza que se a gente sentar aqui 1 hora, 2 horas, a gente vai conseguir destrinchar isso. Vamos? O valor da hora é tanto, X reais a gente resolve essa etapa. Vai ser bom para você, vai ser bom para mim, a gente vai resolver isso, você vai ter aí um procedimento de análise de dados hiper completo aí para você resolver essa etapa tão importante da tua vida. Vamos lá? Entende? Então assim, quando você coloca o seu serviço de orientação metodológica acoplado ao seu serviço de análise de dados, você está dentro de um ganha-ganha. Porque se o cliente ele é um cliente que ele não sabe, ele vai adorar que você dê essa mão para ele. Obviamente não de graça, tá? A gente não trabalha de graça, tá, turma? Isso é um ponto importante. Bruno, eu sou aluno da Academy, como faço para participar do mercado de trabalho? Excelente. Todo mundo que está aqui, que já é aluno da Academy, que quer mandar, né, o seu card para o mercado de trabalho, vocês bastam mandar um e-mail para brunodamasio@psicometriaonline.com.br. A gente vai pedir uma foto de vocês, né, um card divulgando, né, a consultoria, um card no formato de cartão, 1920 de largura por 1080 de altura, telefone, contato, aí eu não sei se você vai ter site, se você vai querer colocar o seu Lattes, enfim, vocês podem dar uma entrada, né, ali na nossa página, né, ali que é psicometriaonline.com.br/profissionais, e vocês dão uma olhada ali nos modelos, tá? E vocês podem se basear ali nos modelos, tá? Mas todo aluno pode colocar o seu card no mercado de trabalho da Academy sem absolutamente nenhum custo, tá? O mercado de trabalho da Academy é simplesmente uma ponte que eu faço entre as demandas e o mercado, tá, pessoal? Porque é o seguinte, como eu falei para vocês, eu me dei conta disso, né, de que a análise de dados era uma bola de segurança em 2009. Então já fazem aí 14 anos, pessoal, que eu venho gritando em alto e bom som para todo mundo que essa é a maior oportunidade acadêmica que vocês têm, porque é uma demanda que todo mundo tem e que pouquíssimas pessoas sabem executar. E, inclusive, a maioria das pessoas que sabem análise de dados, elas não estão prestando consultoria. Então, olha só, eu quero que vocês, turma, façam uma analogia com qualquer outra profissão que vocês conheçam. Façam uma comparação, uma analogia não, uma comparação. Vocês vão ter aqui um grupo gigantesco de pessoas que trabalham com pesquisa quantitativa. Vocês vão ter um grupo muito pequeno de pessoas que sabem análise de dados. Só que esse enorme bolo aqui precisa dessas pessoas. Vocês conseguem, obviamente, perceber a oportunidade acadêmica e financeira que isso aqui é, né? Desse grupo que sabe análise de dados, você ainda vai ter uma parcela importante de pessoas que são professores universitários, que estão simplesmente tocando suas pesquisas, que não prestam consultoria em análise de dados. Então, além de você ter um número muito pequeno de pessoas que sabem análise de dados, uma parcela ainda menor disso são prestadores de serviço. Entende? Então, assim, quando eu falo, né, para vocês, cara, vocês estão diante da maior oportunidade acadêmica, porque dentro da área acadêmica, a profissão que tem a maior demanda e a menor concorrência que eu conheço, eu não falo isso da boca para fora, pessoal. Eu não sei se vocês viram, né, ali os stories que eu coloquei hoje, sabe, casos e mais casos de alunos ganhando dinheiro, sabe? Bruno, 3 consultorias, Bruno, 8 consultorias, Bruno, fechei aqui 10 vezes o valor da Academy em poucos meses, Bruno, eu prestei uma consultoria empresarial, 29 mil reais, né? Eu coloquei um print lá de uma demanda empresarial. Então, pessoal, é muita grana, é um mercado muito inexplorado aqui no Brasil, tá? O consultor deve auxiliar o autor caso os comentários dos revisores envolvam estatística? A princípio, não, tá? A princípio, não. Desde que você não tenha, né, cometido erros ali, todas essas demandas que chegam para você, você precisa deixar claro para o cliente que é uma coisa nova, né? Obviamente, né, isso pode estar dentro ali daquele tempo que você coloca, né, como devolutiva, tá? Porque qual é o ponto, tá? Qual é o ponto?
Se você não deixa para a pessoa claro quanto ela pode pedir de você depois de um tempo, você vai ficar muito refém dessas demandas que vão chegar quando você menos espera. Então, por exemplo, imagina que você está numa semana bem corrida, bem complicada, cheio de clientes, e começa a chegar coisas de 8 meses atrás, de 9 meses atrás, de, às vezes, né, quando a gente submete artigo para a revista, de 1 ano e meio depois, sabe, atrás, quer dizer, o trabalho que você já fez, né, há 1 ano e meio. Então, assim, você precisa ter um pouco de controle sobre quando começa e quando acaba. Óbvio, se você quiser, você pode dizer para a pessoa, ó, você for submeter esse artigo, se tiver perguntas, isso aqui entra dentro do nosso orçamento. Você pode colocar isso como um bônus, como um plus, como uma coisa que você está se diferenciando do mercado. Poder você pode, mas você não é obrigado, tá? Você não é obrigado. Por quê? Inclusive, se você diz para a pessoa, né, assim, que qualquer pergunta estatística você vai estar lá pronta para responder, você vira refém dos pareceristas, não é nem tanto do cliente, entendeu? E a gente sabe que muitas vezes os pareceristas pedem coisas que não tem nada a ver. Nada a ver. Então, por exemplo, você faz lá, né, um procedimento de análise de dados todo redondinho, a estrutura bem clara, a lógica bem encadeada. Só que aí o parecerista vai lá e diz assim, essa análise aqui ela não está adequada, seria melhor se você rodasse o modelo XYZ. Então, às vezes, o parecerista ele pode sugerir uma mudança radical no estudo. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai acatar o que o parecerista disse e você vai mudar toda a análise que você fez, entende? É muito, muito, muito arriscado, tá? Então, assim, eu não recomendo, tá? Como chegar nas empresas? Pela página da consultoria online é suficiente. Consultoria empresarial, tá? Quando a gente começa, né, a prestar consultoria em análise de dados, a maior demanda, a demanda mais óbvia, ela é demanda para pessoa física, né? Então, é alunos de mestrado, aluno de doutorado, essa demanda realmente é maior. Só que acontece, né, de empresas entrarem em contato com a gente para a gente prestar consultorias organizacionais. No meu caso especificamente, né, assim, eu já passei por várias consultorias empresariais, e essas consultorias elas chegavam para mim de diferentes formas. Uma das coisas que mais me ajudou, né, as empresas me encontrarem foram publicações sobre análise de dados, tá? Principalmente os meus artigos em formato de tutorial e artigos metodológicos. Então, por exemplo, né, eu tenho alguns artigos sobre análise fatorial que, assim, são os artigos mais citados sobre análise fatorial exploratória, análise fatorial confirmatória multigrupo, artigos sobre adaptação e validação de instrumentos, livro também, né, sobre desenvolvimento de medidas, né? Então a gente tem esse livro aqui, que ele é um livro importante para a área, né, Manual de Desenvolvimento de Instrumentos Psicológicos. Então, no meu caso em particular, pessoal, o que me fez chegar em empresas, na verdade, o que fez as empresas chegar até mim foi esse trabalho de longo prazo, né, crescendo meu nome na área de análise de dados, tá? Então, assim, não tem uma regra muito fácil de você, né, uma forma muito fácil de você chegar até as empresas, ou as empresas chegarem até você. Uma outra coisa que acontece, né, que muitas vezes as empresas elas chegam até você é também pelo seu conhecimento teórico sobre um determinado assunto e o quanto aquele seu nome já roda, né, nesse mundo desse determinado assunto. Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá? No ano passado, uma empresa ela estava querendo desenvolver uma bateria para mensurar adaptabilidade de carreira de jovens. Na verdade, assim, era uma ONG que tinha um projeto social de desenvolvimento de metas, objetivos de vida em jovens, e eles estavam querendo trabalhar um pouco algumas questões relacionadas à carreira, e eles tinham, salvo engano, eu não me lembro direito, porque eu não peguei esse trabalho, mas salvo engano eles tinham uma intervenção, e eles queriam medir essa intervenção, e eles queriam elaborar as medidas, né, para mensurar essa intervenção da forma mais adequada possível. E essa empresa ela chegou até mim por causa justamente ali, né, dos artigos em análise de dados. E aí eu pensei, cara, eu não vou pegar aqui essa demanda, né? Tô muito cheio aqui, não
não vou pegar, e eu repassei, né, para um amigo meu, que é um grande nome teórico, né, de adaptação de carreira, né, um grande nome de carreira. E aí, quando eu mandei essa consultoria para essa pessoa, o dono dessa empresa, dessa ONG, já tinha entrado em contato com essa pessoa também. Então veja, eles chegaram por mim por causa de análise de dados e eles chegaram nessa outra pessoa por causa do nome dela na área teórica, né, do que a ONG estava querendo trabalhar. Então, por exemplo, né, muitas vezes vocês vão precisar fazer nome, né, ao longo do tempo para que vocês se tornem conhecidos, vocês se tornem referência, as empresas cheguem até vocês. Agora, isso eu estou falando de empresas chegarem até vocês. Se vocês quiserem construir uma consultoria e que vocês quiserem divulgar para a empresa, aí vocês precisam construir de fato um negócio profissional. Então assim, vocês precisam ter um site institucional muito bem organizado, vocês precisam ter redes sociais muito bem estruturadas, vocês precisam ter vocês precisam estruturar o que a gente vai chamar, né, de tráfego, né? O que é o tráfego? É vocês criarem anúncios nas plataformas de busca, né, no Google, nas redes sociais, direcionando, né, para empresas do setor que vocês estão trabalhando, tá? Então, assim, as empresas só chegam até você se você tiver um nome muito forte na área. Mas se você quiser, você pode, né, também criar um negócio focado em consultoria institucional, tá? Aqui no Brasil, a gente tem poucas, salvo engano, assim, olha que eu já vasculhei isso, tá, pessoal? A gente teria, assim, umas 4, 5 empresas de pesquisa quantitativa que realmente prestam um bom serviço institucional, tá? Para o tamanho do Brasil, isso não é nada. Isso não é nada, tá? Então, assim, ó, você quer montar uma consultoria com foco em clientes institucionais, vocês têm um mercado completamente inexplorado aqui no Brasil. Tem um ponto, né, assim, que todas as empresas que chegaram para mim, né, elas falaram muito sobre isso, assim, né, de como era difícil encontrar consultores em análise de dados que entendessem de pessoas. Porque, olha só, eu vou até, depois dessa live, pedir para vocês fazerem isso, assim, ó, digitem lá no Google, né, consultoria em análise de dados. Vocês só vão encontrar, pessoal, consultoria de Data Science, de Business Intelligence, que é uma ciência de dados completamente diferente do que a gente faz nas nossas pesquisas científicas, né? Principalmente pesquisas com seres humanos e bioestatística. As empresas, muitas vezes, elas contratam, né, pessoas de Data Science, que são engenheiros, são pessoas da computação, que elas não têm a menor noção de como se faz pesquisa científica, principalmente pesquisa com seres humanos, que eles não como é que eu posso dizer, não dominam, né, método de pesquisa, delineamento metodológico, delineamento de intervenção, sabe? A empresa quer testar um protocolo de uma intervenção, os caras não fazem ideia de como é que se faz um grupo de controle, um grupo de comparação, sabe? Então, assim, ó, não achem, tá, pessoal? Isso aqui é um erro muito grande, assim, que muitas vezes as pessoas cometem, de achar que a consultoria que a gente faz, né, nas ciências humanas, sociais e da saúde é menor do que o que se faz na área das exatas. Não é, são coisas completamente diferentes. Teve uma consultoria que eu prestei em 2020, isso. A empresa chegou para mim, era uma empresa multinacional, né, que eles estavam desenvolvendo uma bateria de bem-estar, né, eles queriam entrar no mundo organizacional e eles queriam desenvolver uma bateria de bem-estar organizacional para fazer mensuração em várias empresas, para avaliar essas empresas, criar tipo um ranking, né, de bem-estar nas organizações e tal. E essa empresa chegou para mim e disse assim: Bruno, agora é o seguinte, ó, a gente quer que você simplesmente construa a bateria. Constrói a bateria que a parte de análise de dados aqui a gente executa. E aí eu falei pro cara, né, eu disse, tá, beleza, velho, eu faço, se vocês precisam só da parte da construção da medida, eu faço. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E aí, assim, me estranhou nessa demanda, porque eu sabia que a empresa não era conhecida na área por ter pessoas que trabalhavam com análise de dados para pesquisa científica, né? Aí eu disse assim, ó,
Agora, pergunta pro teu time aí, né, se na hora deles validarem, né, essa bateria que vai ser construída, se essas pessoas sabem de análise fatorial exploratória, sabem de análise fatorial confirmatória, sabem de teoria de resposta ao item, entende de controle de viés de resposta, modelagem para equações estruturais, porque esse é o tipo de análise de dados que a gente vai precisar executar para validar essa medida, tá? Aí o cara disse, não, fica tranquilo, o pessoal aqui é uma galera aqui da engenharia, uma galera da computação, uma galera que manja muito. Aí eu, beleza, velho, fica tranquilo. Mas assim, ó, fala com eles, tá? Fala com eles e se você precisar da validação é só entrar em contato comigo. Desliguei o telefone, né, com o cara, 5 minutos depois o cara me retorna. Bruno, falei aqui com a equipe, velho, eles disseram que não faz ideia do que é isso. Não tem a menor competência para validar essa bateria. Por quê, pessoal? Porque são conhecimentos muito específicos, tá? São conhecimentos ali que só a gente que de fato faz esse tipo de pesquisa tem, tá? Então é importante, né, a gente ter clareza sobre isso, né, para que vocês inclusive possam valorizar, né, cada vez mais esse conhecimento que a gente desenvolve nas pesquisas científicas, tá? Isso é um ponto relevante aqui, beleza? Deixa eu dizer um negócio para vocês, pessoal. Ó, comecem a prestar consultoria em análise de dados, tá? Mesmo que vocês não queiram seguir isso pro resto da vida de vocês, mesmo que vocês, né, sintam que, cara, não, eu tô aqui na vida acadêmica, mas eu quero outras coisas. Todos vocês que estão aqui, que seguem o perfil da Psicometria Online, vocês já gostam de análise de dados mais do que a maioria das pessoas, sabe? Mesmo que vocês não queiram seguir a carreira de consultores profissionais, aproveitem esse conhecimento que vocês estão desenvolvendo e utilize eles como uma fonte de segurança, sabe? Como uma fonte de segurança. Então, assim, você não já está aprendendo análise de dados? Você não já está se tornando um pesquisador melhor? Aproveita e começa a ganhar um pouquinho de dinheiro com esse conhecimento, sabe? Para de fazer favor, sabe? E na hora que chegar uma pessoa precisando de você, cobra pelo teu conhecimento, sabe? Aquilo que eu falei no começo da live. Se você não cobrar pelo que você sabe fazer, você vai cobrar pelo quê? Então assim, ó, deixa de ser um fazedor de favor, passa a ser um fazedor de dinheiro. Quando eu me dei conta, pessoal, assim, de que análise de dados me dava tanta segurança. Olha, presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês, tá, turma? Quando eu me dei conta de que a análise de dados me dava tanta segurança, eu passei o mestrado e o doutorado inteiro ganhando dinheiro com análise de dados. Só que eu queria seguir a carreira acadêmica tradicional. Eu fiz mestrado e doutorado porque eu queria ser professor universitário. E eu fui professor universitário por muito tempo. Só que chegou um momento que eu queria mais, eu queria ir além, eu queria fazer outras coisas. E o que é que me deu segurança para sair? Análise de dados. Veja, largar um emprego federal concursado para o resto da vida não é trivial, entende? Não é trivial. Eu tinha 2 filhos, sabe? Um filho pequeno com 1 ano na época. O que é que me deu segurança ao longo de toda a minha trajetória acadêmica? Era análise de dados. Por quê? Porque eu tinha certeza absoluta, e isso era uma comprovação empírica, né? Porque eu já tinha vivido isso ao longo de todo o meu mestrado e doutorado. Eu sabia que na hora que eu saísse da universidade, demanda não ia faltar. E demanda não falta, pessoal. Demanda não falta. Tipo, aqui no meu perfil hoje, né? Aqui da Academy, todo santo dia chega gente precisando de análise de dados e a gente manda para o mercado de trabalho. Então assim, ó, todos os dias eu, Bruno, mando demanda para o mercado de trabalho para incentivar vocês a ganharem dinheiro com esse conhecimento. E o próprio site do mercado de trabalho já tem demanda espontânea lá. A gente tem 25 a 30 acessos por dia lá na página, entende? Então assim, ó, coloquem isso na cabeça, tá, pessoal? Que vocês têm aí a maior oportunidade, sabe? A maior segurança financeira da vida de vocês. E por que isso é importante, turma? Porque lá para as tantas, vocês podem ser pesquisadores excepcionais, maravilhosos, sabe? Bons pra caramba. Só que lá para as tantas, vocês estão dependendo de concurso. E a gente está numa fase que não está abrindo tanto concurso para a quantidade de doutor que se forma. Então vocês percebem que vocês têm um risco inerente à escolha que não depende de você. Não depende, sabe? Não depende. Se simplesmente não abre um concurso na sua área, sabe? E aí, assim, muitas vezes, né, assim, as pessoas elas acabam não pensando nisso, não olhando para isso
e quando termina o doutorado, ficam meio que perdidas porque não tiveram nenhuma outra experiência profissional, sabe? E assim, ó, quando a gente trabalha com consultoria em análise de dados, isso é muito bom, porque é um tipo de trabalho que não atrapalha o seu doutorado. Ele soma no seu doutorado. Ele, diferente de outros trabalhos que você ia precisar, sabe, ali, conciliar, a consultoria em análise de dados ela vem para somar na construção do seu currículo. Porque olha só, quando você sabe análise de dados, você vai ser um pesquisador muito mais autônomo, muito mais independente, você vai conseguir tocar suas pesquisas numa velocidade maior do que quem não sabe. Obviamente, né, se você se dedicar ali, você vai conseguir publicar mais e melhor. Quando você começa a prestar consultoria em análise de dados, você vai desenvolver mais conhecimento que vai potencializar o seu próprio estudo. Você vai aprender mais, você vai conseguir operacionalizar esse conhecimento dentro da sua própria pesquisa. E ainda aqui, quando você está prestando consultoria, nada impede de que algumas demandas que cheguem para você, você simplesmente diga assim, cara, essa demanda aqui ela é interessante, ela é uma temática que eu trabalho. Alguém até perguntou aqui mais cedo no chat, e se eu não quiser cobrar, posso fazer parceria por coautoria? Você pode fazer parceria por coautoria. Então, muita gente que sabe análise de dados, pessoal, termina um doutorado com um currículo muito mais forte, porque vai ter muito mais publicação, publicações muito melhores. Vai ter uma rede de relações entre pares muito mais confortável também, porque você vai ter um conhecimento que todo mundo está precisando, você vai começar a ser notado pelas pessoas. Então, assim, diferente, né, de outras profissões, de outros tipos de trabalho, que quando surgem, eles vão lhe dividir com o doutorado, consultoria em análise de dados vem para somar na sua pesquisa. Então, assim, ó, pensem nisso com muito carinho, tá, turma? Então é isso, né? Quero terminar aqui essa live aqui com esse recado. Para quem já é aluno da Academy, pessoal, se motivou, ficou animado, né? Mandem um e-mail para a gente, né? Para brunodamasio@psicometriaonline.com.br. Perguntem informações sobre o mercado de trabalho. Vai ser um prazer colocar os cards de vocês lá. Quem ainda não é aluno da Academy, pessoal, considere fortemente fazer parte, viu? Deem uma olhada lá no nosso link, tem um link na bio. Aproveitem a nossa Black November, que a gente está dando R$500 de desconto na sua segunda anuidade. A Academy existe há menos de 3 anos, né? Então mais ou menos 2 anos e 10 meses que a gente existe. A Academy já é grande pra caramba. Quem entrar agora e ficar 2 anos com a gente, pode ter certeza que em 2025 a gente vai estar com a Academy muito melhor e maior do que o que ela já é. Beleza, galera? Então, assim, ó, vai ser um prazer enorme ter vocês. Fiquem bem, um abraço enorme.